te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia. Você pode adorar e exaltar aí no seu lugar nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos aqui neste lugar. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao teu nome. A ti toda honra, a ti toda glória. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e
Senhor, de toda honra, de toda glória. Você pode aplaudir mais forte aí no seu lugar. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao teu nome, ao teu nome, nome acima de todo nome. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Você pode continuar com seus olhos fechados nessa noite. Nós estamos aqui para adorar ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode adorar Ele aí no seu lugar, porque Ele é grande, 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 maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso. E nós
aqui para te adorar, Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Você pode dizer isso? Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Só tu és grande, grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Somente a ti, Senhor. Só tu és digno de toda honra, de toda glória. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Declare com todo o seu coração. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Diga grande, grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder nessa hora. E como um grande coral, vamos adorar, entronizar o Rei da Glória que está aqui neste lugar. Você pode sentir a presença dEle. Adore, adore, exalte com as suas palavras, com seu coração, com todo o seu ser. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Só tu és grande, só tu és grande, só tu és grande. Aleluia. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Você pode dizer isso com toda a sua força. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, grande. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão.
grande é o Senhor. Grande, grande, grande. Só Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Com as suas mãos erguidas, diga que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Ele está aqui neste lugar e Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua adoração. Só Tu és, Senhor. Grande é o Senhor. Diga isso. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós continuarmos adorando ao Senhor, o pastor pede para avisar, irmãos, as crianças de 2 a 11, né, irmãs? De 2 a 11 anos, já podem se dirigir com as profs, já estão liberadas para o seu culto infantil, amém? Então as crianças já podem passar direto com as profs, que vão estar encaminhando lá para as suas salas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje é direto. Eles estão estranhando porque hoje é direto lá na sala. Amém. E você aí no seu lugar, eu convido você mais uma vez, se você pode, fechar os seus olhos, entregar a sua vida, entregar o seu coração ao Rei dos Reis. Creia que Ele escolheu a mim e a você para estarmos aqui neste lugar, para nos rendermos a Ele, com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso coração liberado, com os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós temos, vamos entregar a Ele nessa noite, amém? Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande
se renda na presença dele. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso. Está liberado para receber todo o bem que eu recebo do Senhor. O meu coração está liberado para receber toda a dádiva que o Senhor já tem preparado para mim. Amado Senhor, e eu me entrego tudo a Ti, o meu ser e o meu coração, em nome do Senhor, que assim seja. Antes que você se assente, procure 2, 3 pessoas para você cumprimentar, para você dar um abraço, para você dizer boa noite. Que bom que você está aqui. Cumprimente esta pessoa, diga boa noite, diga paz, diga que bom que você está aqui. Coisa boa. Obrigado a esse louvor tão especial, tão gracioso, tão abençoado. Deus abençoe vocês. Queridos, enquanto você vai se preparando, deixa eu lhe falar 2 coisas importantes, que considero importante. A primeira delas, estava dizendo para os líderes agora há pouco, eu quero convidar você para orar pela viagem a Israel em 2021. Nós estamos com esse sonho de levar uma caravana para a Terra Santa na segunda quinzena de julho de 2021. Nós vamos passar por Paris, vamos passar no Egito e depois Israel. É uma experiência única. Eu quero convidar você que tem esse desejo, tem esse sonho de conhecer a Terra Santa, de nos procurar depois do culto, ou então durante a semana, você ligar aqui para a igreja na parte da tarde, falar com o Saulo, ou se você vai em alguma célula, procurar o seu líder de célula, porque nós queremos levar no máximo 60 pessoas, e nós já temos 50 pessoas no grupo, então mais 10 pessoas, e tem gente que está sonhando com isso, e eu gostaria de convidar você para esse momento que vai ser único na nossa história, poder levar aqui de Santa Maria
uma caravana para Israel em 2021. Uma outra coisa importante é o nosso encontro com Deus. Quem já foi ao encontro com Deus? Levante sua mão. Você conhece o encontro com Deus? Queridos, o encontro com Deus que seria dia 7 de setembro agora, nós conseguimos transferir para 12 e 13 de outubro. 12 e 13 de outubro. Então, para melhor, os irmãos, alguns militares, pastor, tem desfile, a gente tem que ir, tem como mudar, e nós conseguimos essa agenda lá com o ABG, será no ABG, então as inscrições estão abertas para quem quer ir trabalhar, quem quer ir participar. Então procure o pastor Arnoldo, a pastora Rose, que eles estão à frente dessa organização do encontro com Deus. Gente, é inegável dizer o que Deus faz no encontro com Deus. Eu, como psicólogo, eu diria que 2 dias do final de semana com o encontro com Deus, ele vale por um ano ou mais com um bom terapeuta, porque você vai estar com o terapeuta dos terapeutas, que é o Espírito Santo. E há pessoas que têm histórias de vidas mudadas, transformadas. É um impacto na nossa vida emocional e espiritual o encontro com Deus. Eu recomendo você para depois do culto procurar a pastora Rose, pastor Arnoldo, e se inscrever para essa data, 12 e 13 de outubro, que será inesquecível. Digam amém. Nós estamos encerrando esse mês da renúncia, e eu quero convidá-lo para o tema de hoje, 2 Samuel 24, verso 24. E o tema de hoje é: a Deus todo o valor. Nesse tema, a Deus todo o valor. Muito bonita a imagem, Luciano, muito bonitas essas imagens. 2 Samuel 24, 24. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Porém o rei disse a Araúna: não mais te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 siclos de prata. Verso 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou sacrifícios e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Essa é a palavra de Deus. Só para você entender esse contexto, o rei Davi, ele estava no auge do seu reinado. Ele estava ali no mais auge do seu reinado sobre todo Israel, conquistando territórios, inclusive anexando a Israel, tendo outros reinos, inclusive pagando impostos para ele. Estava no auge do seu reinado. Aí ele faz um recenseamento, um alistamento, uma convocação do exército, para ver quantos guerreiros ele tinha em todo o seu território. Ele dá uma ordem ao comandante do exército, que é o general Joabe, para caminhar no território de Israel e ver quantos soldados ele tinha. Aí Joabe, contrariado, foi. Isso dá uma outra lição, porque mesmo contrariado, missão dada é missão cumprida, não é? Isso daria uma outra pregação, não é? A gente às vezes está acostumado a fazer coisas que a gente quer fazer, e tem coisas que a gente não quer fazer, mas precisa fazer. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu não quero fazer, o que eu faço, não é? Então tem coisas que eu não quero fazer, mas é a missão que é me dada, vou fazer. Nada que contrarie a Deus, sua palavra, princípios, caráter, mas se foi dada uma missão, vou fazer. Bom, eu não sei dançar, não tenho jeito para dança, mas alguém superior a mim disse: tu vai ter que dançar, pastor. Pode ter certeza, não tem tempo ruim, vou dançar. Vai ficar feio, mas vai ser o melhor que eu vou poder fazer, e vou fazer. Eu acho que tem que ser assim. Nós temos que parar com essa mania de querer fazer coisas só o que a gente quer fazer. Isso é um problema para o ego. Pais, eu que sou pai, a gente precisa cuidar muito disso. Nós que somos pais,
de dar missões para o filho, só aquelas que eles querem fazer. E pais da minha idade ou de mais idade, que são estruturados, são aqueles que fizeram coisas que não queriam fazer, e o pai deu um comando, a mãe deu um comando, e tiveram que obedecer. Hoje não são pais traumatizados, nem de estruturas fracas. Aí os filhos só fazem o que eles querem, e quando crescem, vão formando estruturas fraquíssimas. Não dá para dizer nada, que filho quer morrer, quer se matar, e aí é outra pregação. Então a primeira lição que eu tiro disso é isso. Joabe não gostou da ideia de Davi, mas ele vai, obedece e toca a ficha. E quando ele volta com um relatório. Em Israel, ele copilou, ele achou 800 mil homens em todo o território de Israel que lutavam de espada. 800 mil soldados que lutavam de espadas, um bom número. Poxa, hoje em dia não existe um exército que tenha, por exemplo, 1 milhão de efetivos. Não existe hoje. Não existe hoje, não é? Até porque é muito caro manter um exército. Manter as forças armadas não é barato, você sabe disso. Mas como Israel andava sempre em guerra, o efetivo de Israel hoje é um poderio, é uma potência. Até hoje eles mantêm um efetivo muito grande. Não só um efetivo, mas eles são treinados para a população é treinada para um caos de guerra. Eu estive lá, sei como é que funciona. Aí a história é longa, mas muito bem. É certo que Joabe encontrou em Israel 800 mil homens que lutavam de espada. Nos territórios de Judá, que da onde o rei descendia, ele conseguiu ver então que havia 500 mil homens que lutavam de espada. 800 mil mais 500 mil, quanto dá? 1 milhão? 1 milhão? 1.300.000 homens que lutavam de espada. A tribo de Benjamim não quis participar do alistamento, da convocação. A tribo de Levi, por ser levita, não ia para a guerra com a intenção de lutar, não entrou. Mas eles tinham então aí 1.300.000 homens que lutavam de espada. E isso, qual é o problema disso? Humanamente nenhum. O problema é que isso inchou o coração de Davi. Quando ele faz isso, é uma linguagem. A gente diz sem precisar falar coisas. A gente diz coisas sem precisar verbalizar. A gente diz com a expressão, a gente diz com gestos, a gente diz com sinais. Tudo pode ser uma linguagem. Quando alguém, por exemplo, uma palavra que eu disse aqui, ele não gostou, ele não precisa dizer, não gostei dessa palavra. Pela cara dele a gente vê que ele não gostou. Ele gostou da palavra, ele faz uma carinha que gostou. O corpo ele vai dizer disso. Outras ações, não é? Alguém chega no lugar e fala alguma coisa, a pessoa cruza os braços, ele já se fecha, já está dizendo que não está bem. Isso para Deus não soou bom. Porque Davi, ele manda um recado para os seus amigos, para os seus inimigos, dizendo, não mexa com a gente. Nós somos bons. Nós temos 1.300.000 guerreiros aqui. Nós somos o máximo. Nós somos poderosos. Nós somos bons de guerra. E você se lembra da pregação que nós viemos desde o domingo passado, quando a pastora citou o jovem rico. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre. E os rabinos entendiam que isso era até um complicado, porque não existe pessoa boa. Bom, eu sou o máximo. Ninguém é o máximo. Então, quando Davi faz essa convocação para saber quantos soldados tem, é uma mensagem, é uma linguagem. Ele está dizendo, nós somos bons. Não mexa com a gente, porque nós somos guerreiros, nós temos poderio militar. Para Deus, o que ele está querendo dizer é, nós temos soldados. É quase, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos do Senhor. É mais ou menos isso. Eu estudei, eu me preparei, eu não preciso nem orar. Eu tenho um bom currículo. O meu currículo é impecável. Eu sou poliglota. Eu tenho um nome na cidade. Eu não preciso nem de Deus. Esse é um problema. Eu tenho uma história, eu tenho uma empresa, eu tenho um poderio, eu tenho
fluxo de caixa, eu tenho tudo, eu não preciso nem orar a Deus. É mais ou menos isso. É a pessoa que vai dizer para mim: eu não preciso de carona porque eu tenho saúde. Logo depois fica doente. É mais ou menos isso. Sabe essa coisa de que eu não preciso nem de Deus, porque nós temos 1.300.000 guerreiros para lutar por nós. E foi isso que soou mal aos olhos de Deus, porque isso é o orgulho. E se tem uma coisa que soa mal aos olhos de Deus, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. É quando nos achamos muito bons. É o jovem rico que vai chegar para Jesus e vai dizer: e aí, eu faço tudo, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele não pergunta para seguir Jesus, ele pergunta para alcançar a salvação, para alcançar o reino dos céus. Aí Jesus diz: honra pai, eu já honro. Dizima, eu já dizimo. Guarda o sábado, eu já guardo. Seja um bom filho, eu já sou. Guarda os mandamentos, já guardo. Já faço tudo. Ele era muito bom. Ele estava querendo dizer que ele era bom. É um bom religioso. São aquelas pessoas que a gente convida elas para vir à igreja. Elas dizem assim: eu não preciso de igreja. Por que eu tenho que ir à igreja? Porque eu não mato, eu não faço mal para ninguém. É quase, elas faltam dizer: eu não sou pecador. Deve ir quem é pecador. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso, é como mais ou menos isso. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus. Eu não faço mal para ninguém. Como se deveria vir à igreja só quem faz mal para os outros. Então todo mundo que está aqui faz o mal para os outros. Todo mundo que está aqui é pecador. E de fato, fazer mal para os outros não, mas pecador sim, todos nós somos. Mas tem pessoas que têm esse discurso. A gente diz: venha para a igreja, vai um dia com a gente lá. Não, eu não preciso. Olha, eu só cuido da minha vida, eu não preciso de igreja. Sabe, quem precisa é fulano de tal. É uma pessoa toda errada, é uma pessoa toda enrolada, está enrolado financeiramente, está separando do marido, está separando da mulher, está toda atrapalhada. Essa pessoa sim, eu vou ligar para ele, para ela. Essa pessoa deve ir à igreja, eu não preciso. Às vezes é esse preconceito que as pessoas têm, por exemplo, com o psiquiatra, com o psicólogo. Alguém diz assim: tu precisa ir no psicólogo. Está me chamando de doido? Como que só doido tem que ir no psicólogo. Quem vai numa sessão do psicólogo é doido. E é uma pena, porque como é saudável. Como é saudável, porque através do processo da cura, do diálogo, da conversa, há o processo da cura. É por isso que orar é tão importante. Por isso que orar é tão importante. E as pessoas acham que quem vai no psicólogo é quem é doido, é quem está louco. Eu não preciso ir, está me chamando de doido? Esses preconceitos que as pessoas têm. Porque elas se acham muito boa. E de louco, todo mundo tem um pouco. Ou não? Ninguém é 100% sã. Não me diga se não houve um dia da sua vida que você já não deu uma desarticulada no seu estado emocional. Você sempre é zen. Sempre calminho. O mundo está caindo aos pedaços e você está, aleluia, maravilha. O marido está indo embora e você: vai, meu lindo, vai com Deus. O amor em destaque. Capaz. Não diga se não houve um dia da sua vida que você não se estressou no trânsito. Quem é tão estruturado assim? Quem é tão são assim? Quem é que em algum momento não deu uma estressada na vida? Eu já vi pessoas dizerem assim: pastor, mas eu nunca disse nada quando eu fico brabo. Mas quebra toda a cozinha, quebra a geladeira, quebra tudo em casa. Não diz nada, mas quebra tudo. Está dizendo. E tem gente que diz tudo, não quebra. Eu sou mais de falar. Eu que digo: vida, Deus o livre, quebrar esse telefone não quebra, não é um prejuízo. Então é melhor falar. Está chateado, fala e depois está certo. Tem gente que já não quebra, mas aí quando está esgotado, né, vai lá e fala mesmo e deu, e acabou. Depois resolve. São as formas de a pessoa aliviar o seu estresse. Mas quem é totalmente sã?
O problema de Davi, no primeiro momento aqui, queridos, é que ele quer dizer para Deus, é quase isso: eu não preciso do Senhor, porque nós temos um exército, nós temos currículo, nós temos gente. Não era errado fazer o alistamento, a convocação. O problema é que lá no fundo ele se envaidece disso. E na história de Israel, em todo momento, desde quando eles não são um povo de Israel, eles são hebreus, eles saem do Egito, sempre foi Deus lutando por eles. Vocês lembram da história quando eles vão lutar com os amalequitas? É a primeira guerra que eles vão enfrentar. Eles são uma tribo, um povo tudo desorganizado. E é Josué que vai organizar como o primeiro general dos hebreus. E Moisés sobe no monte, lembra desse episódio? Moisés sobe no monte com Arão e Ur. E lembra que é a intercessão de Moisés que faz com que eles prevaleçam sobre os amalequitas. Sempre foi assim. Você lembra quando os medianitas vão lutar contra agora Israel, porque já estão estabelecidos na terra, vão lutar contra eles. No final aparece 24.000 homens. Aí Deus manda sair os medrosos, os covardes. Aí vai indo. No final ficam quantos? 300. Como é que alguém vai vencer uma guerra com 300 homens? Essa é uma linguagem visível, Deus querendo dizer: sou eu que venço suas guerras. Não é seu poderio militar, não é o seu caráter que abre portas, não é você ser bonzinho que abre portas, não é o seu currículo que abre portas, não é o seu bom nome que abre portas, mas o que abre portas sou eu na tua vida. Eu tenho todas as chaves para abrir todas as portas. Esse tipo de vaidade soou mal aos olhos de Deus, e Deus fica chateado e envia o profeta Gade até Davi e vai conversar com ele, dizendo: Davi, você fez uma bobagem, você fez uma coisa errada, e você tem 3 opções. 3 opções. Primeiro, você vai ficar na mão dos seus inimigos por vai ser 3 anos de fome. 3 anos de fome sobre todo Israel. Primeira escolha. Segunda opção, você vai ficar 3 meses na mão dos seus inimigos. Eles vão fazer o que quiser com você. Ou 3 dias, Deus vai enviar o anjo da morte sobre todo Israel. Você escolhe. Quando o profeta Gade diz essas palavras trazidas por Deus a Davi, ele prontamente se arrepende. Porque isso é uma coisa interessante. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Se nós temos prontidão, às vezes, para nos posicionar quando for necessário, nós temos que ter prontidão também em recuar, em reconhecer e nos arrepender. Prontamente, na mesma proporção que Davi vai lá empolgado e ele diz, e ele faz o alistamento, o recenseamento. Isso não agradou a Deus. Quando Deus fala sério com ele, ele prontamente se arrepende. Ele prontamente se arrepende. Isso é uma vantagem de Davi. Ele é um homem muito intenso e prontamente ele se arrepende. E esse é o problema de muita gente. As pessoas elas guardam para elas as coisas. Você viu o pastor dizendo, né, que às vezes nós guardamos as coisas velhas. Até brincou comigo domingo passado que eu guardo algumas coisas. Tem coisas que a gente precisa guardar, mas a maioria delas não precisa guardar. E o problema é que aquelas coisas que nos judiam são aquelas que mais nós guardamos. Esse é o problema. A gente prontamente não se libera. Alguém pisa no nosso pé 20 anos atrás. E 20 anos atrás a gente se lembra do exato momento e sente dor no pé. Isso quer dizer que não houve perdão. Porque quando há perdão não há mais dor. Porque quando você se corta no braço, na mão, cortou, você se lembra do dia que cortou a mão, está a cicatriz. Mas quando você se lembra e quando você toca na cicatriz, não dói mais. É um sinal que você ficou curado. É um sinal que ali existe uma marca. A gente não se esquece que aconteceu há 20 anos atrás. Mas quando se está curado de verdade, a gente toca, se lembra, fala do assunto e não sente mais dor.
Mas quando a gente toca, sente dor, quando fala, quando se lembra, é que não houve uma cura genuína e completa. E isso é uma pena que acontece conosco. A gente guarda as coisas e prontamente não se libera delas. E adoecemos. E adoecemos também quem está à nossa volta. Davi é esse homem que prontamente ele se arrepende. Ele se arrepende e ele diz: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Aí Deus diz: isso, 3 anos de fome, 3 meses na mão dos inimigos, ou 3 dias o anjo da morte vai passar e vai matar os filhos de Israel, a quem eu achar por bem. Davi ficou pensando no povo. A fome é uma coisa terrível. E ele então preferiu não eliminar a fome sobre Israel, porque isso poderia piorar, trazer um transtorno para o seu reinado. Cair na mão dos inimigos ele rejeitou, porque imagine, está à mercê dos inimigos, o inimigo fazer o que quer com você. Ele diz: não, eu prefiro então cair na mão de Deus, porque o inimigo não tem misericórdia do outro, mas Deus tem misericórdia. Senhor, eu prefiro cair na tua mão. Então eu prefiro que o anjo da morte passe. E o anjo da morte vem e mata 70.000 homens de Israel. Até que Davi vai oferecer a Deus um sacrifício para cessar aquela matança. E ele chega no lugar chamado a Eira de Araúna. É exatamente o lugar aonde Abraão iria sacrificar Isaque. Esse lugar é exatamente onde está hoje o templo de Salomão, onde está a mesquita de Axala. Você embaixo tem o muro das lamentações, e em cima onde estava o templo, hoje é uma mesquita muçulmana. Aquele lugar é a Eira de Araúna. Em cima tem uma mesquita muçulmana, e embaixo tem a parte do muro do templo que ficou. Você vai ver lá quando estiver em Israel. Aquele local no alto é chamado a Eira de Araúna. É o mesmo Moriá. O Moriá aonde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque. É um lugar para os judeus sagrados. E para os muçulmanos não deixa de ser um lugar sagrado, porque é um lugar de sacrifícios. E esse lugar pertencia a Araúna. E lá em Crônicas vai dizer Ornã, é a mesma pessoa. Ornã e Araúna é a mesma pessoa. A eira é o local, um local alto, onde se debulhava o trigo ou o milho. Porque quando batia para debulhar o trigo ou o milho, como era alto, o vento dava e ajudava a tirar as palhas, e ficava só os grãos. Um lugar diferenciado. Um outro dia podemos falar sobre isso. O certo é que Davi chega lá e Araúna está debulhando sobre aquele lugar. E aí quando ele chega, o rei chega, Araúna se prostra e diz: o rei está aqui, chegou o rei e tal. Aí Davi pede que ele se levante e diz: eu queria comprar esse lugar para aqui fazer um sacrifício ao Senhor. O lugar foi escolhido com propósito. Um outro dia prego sobre por que aquele local. Araúna não quer vender, ele quer oferecer ao rei. Não, é para o rei. Eu vou lhe dar para o Senhor fazer o sacrifício. E é o nosso texto. Aí Davi diz: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe caro, algo que não seja valioso, algo que não seja custoso. Eu não quero dar, eu quero pagar o preço. Olha que interessante. Foi nesse lugar depois que Salomão vai construir o templo. E depois Herodes vai reedificar o grande templo. Está lá o local até hoje. Escute uma coisa, queridos. Davi não queria apresentar a Deus algo que não lhe custasse. Não queria apresentar algo a Deus que não tivesse valor. E há uma diferença entre custo e valor. Por exemplo, esse informativo, ele me custou, por exemplo, R$10. Foi o custo dele. Mas eu quero que o valor dele seja 3 vezes mais. Então eu vendo por R$30.
Há uma diferença entre custo e valor. O custo dele, para mim, foi R$10. Mas para a venda, o valor dele será R$10. A venda será 30. Por quê? Porque além do custo da impressão, existe um custo para a montagem desse informativo. Existe um custo para montar esse informativo. A pessoa que trabalha com compra e venda, ele precisa comprar algo por um preço bom. Precisa custar um preço justo, para que ele possa vender pelo um preço que lhe traga um lucro. Senão vai ter prejuízo. O preço precisa ser justo. Escute uma coisa: existe essa diferença entre custo e valor. Para você, quem sabe não tem nenhum valor. Para mim teve custo e valor, porque foram dias para montar esse informativo. O problema é que às vezes nós olhamos as coisas só como um custo, e não atribuímos a essas coisas o devido valor. Davi vai atribuir as duas coisas, o custo da terra e o valor que ele representava. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa acha, só vê o custo. Poxa, vou ter que atravessar a cidade para vir ao templo. A pessoa calcula o custo. A pessoa calcula o custo de atravessar a cidade. A pessoa calcula o custo da viagem para Israel. A pessoa calcula o custo do encontro com Deus. Poxa, eu vou pagar isso para estar lá no encontro com Deus. Ela calcula o custo, mas não atenta para o valor de sentar aqui 1h30 e ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida. Isso é um valor inigualável. Você consegue entender isso? Quantas pessoas dariam tudo para estar aqui ouvindo uma pregação como essa? Porque elas atribuem valor. Elas não vê só o custo. Davi consegue ver as duas coisas. Ele consegue ver o custo. Tem que lhe custar alguma coisa, porque lhe é valioso apresentar algo para Deus, algo para o Senhor. Há 50 anos atrás, quando o Poang Shu resolveu construir a igreja da Coreia, a maior igreja do mundo, com o maior número de membros, 1 milhão de membros. A história deles é lindíssima, e eu consegui ver lá, consegui ver a história deles, não apenas ler, mas olhar, andar por lá. A história deles é que, por exemplo, quando começaram a construir a igreja, eles não tinham recursos. Os homens faziam as massas e levantavam as paredes, e as mulheres carregavam os tijolos nas costas. Para os coreanos é comum ter cabelo grande, comprido, cortava os seus cabelos pitoquinhos e vendia os cabelos para ajudar na construção da igreja. Há uma história de uma senhora que o que tinha de mais valioso era a sua cumbuca de comer arroz. E o sashi, os pauzinhos, é sashi que chama, né? Hashi, né? O hashi, os pauzinhos. O que ela tinha de mais valioso era a cumbuquinha que comia arroz. E o hashi, que chama? Os pauzinhos hashi. E ela chega para o pastor Poang Shu e diz: é o que eu tenho de mais valioso. Eu vou comer com a mão agora. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, sou uma viúva pobre, mas o que eu tenho é só esta cumbuca para colocar o arroz e o hashi. E é o que eu tenho de mais valioso. Poang Shu, ele recebe esses utensílios. Ele recebe e fica muito comovido, porque ele viu ali algo que lhe custou muito para aquela senhora. É Jesus que vai ver as pessoas entrando no templo. Lembram disso? Entrando no templo e colocando grandes somas de moedas no gasofilácio. E chega uma viúva pobre, coloca algumas moedas. E aí Jesus olha com seus discípulos, olhando o ofertório. Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês acham que deu mais? Os ricos que dão
do que lhes sobram, ou a viúva que deu as 2 moedas, sendo o máximo que ela tinha? Ele já deu a resposta. Os discípulos vão dizer: é claro, a viúva deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Sabe, queridos, nós não somos essa igreja com esse evangelho raso que existe por aí, que diz assim: você dá o seu carro para Deus te dar 2 carros. Nós não ensinamos esse tipo de teologia, porque isso nem é teologia. Você dá a sua casa e Deus te dá 3 casas. Nós não fazemos isso. Dê o seu anel e Deus vai te... Dê o seu anel e você será o Senhor dos anéis. Não, não é isso. Não. Mas nós ensinamos as pessoas a fazerem o melhor. O melhor que você tem é essa voz. O melhor que você tem para vir uma vez na igreja é só uma vez por semana. O máximo que você pode vir de verdade é uma vez por semana. O máximo que você pode vir é uma vez por mês. O máximo que você pode contribuir é esse valor que você contribui, ou você sabe que pode dar mais. É essa coisa de atribuir valor. Quando a gente atribui valor a alguma coisa, a gente faz o que é preciso. Já contei para vocês de histórias de mães. O filho está morrendo e não sabia o que fazer, e de pijama, e só com a roupa do corpo, roupa íntima, pegar a criança no colo e sair correndo na rua. E quando se dá conta, está no hospital, só com roupa íntima. A mãe nem viu. O que importava para ela era a vida do filho. Ela não se importou consigo mesma. Depois que foram buscar um roupão para ela, uma roupa, porque ela estava só com a roupa de dormir. A vida do filho era mais valiosa do que a sua exposição. Ela não foi esperar trocar de roupa. Ela saiu correndo com o filho desesperado para ir para o hospital. É isso. É aquilo que você atribui valor. Quando você atribui valor a alguma coisa, isso não tem preço, isso não tem custo. E se tem para você, é mínimo. Nós precisamos parar com essa coisa de querer fazer as coisas para Deus, querido, de qualquer jeito. Ou então fazer com essa coisa vaidosa, como Davi faz, confiando em si, dependendo do seu exército, não dependendo do Senhor dos exércitos. Nós precisamos de verdade entregar todo o nosso ser a Deus e depender dEle. Digam amém. É isso que precisamos fazer. É atribuir a Deus tudo o que Ele merece. E aí o jovem rico, por exemplo, na mensagem que a pastora falou muito bem domingo passado, as perguntas dele são perguntas que vão descrever o seu coração orgulhoso. Eu faço tudo isso. Aí Jesus toca naquilo que ele realmente atribuía valor. Então pegue a riqueza, venda tudo e dê para os pobres. Eu garanto, eu tenho certeza que Jesus não iria querer isso. Eu tenho certeza que Jesus não iria querer isso. Não iria querer essa coisa de que ele vendesse realmente. Talvez quando ele dissesse assim: então tá, Senhor, eu vou vender. Aí Jesus iria dizer: não precisa. Você não precisa vender. Não, eu só queria ver realmente até que ponto você iria. Mas o que acontece? Quando Jesus toca no ponto que lhe custava, a sua riqueza, que ele atribuía valor, ele fica triste e ele vai embora. E depois não se sabe mais a história desse rapaz, desse jovem rico. Ele não quis renunciar, porque a segurança dele, a confiança dele estava no seu dinheiro, na sua riqueza. Sabe, às vezes algumas pessoas não querem vir para a igreja porque elas acham que aqui elas serão extorquidas. Elas terão que dizimar, elas terão que ofertar. Eu já ouvi alguém dizer: mas eu preciso dar dinheiro lá? Digo: não precisa. Você não precisa. Nós não obrigamos nenhum membro da igreja, inclusive, a dar dinheiro. Se você for membro de um clube, para se manter nesse clube, você precisa pagar a mensalidade, senão você é excluído, você sabe disso. Mas na igreja não. O que a gente ensina é a dádiva da contribuição. O que a gente ensina é aquela coisa de
da consciência. Você está vendo um monte de luz ligada. Você está vendo que tem equipe, que tem instrumento, que tem tanta coisa, que tem funcionários. Que somos uma das únicas igrejas dessa cidade que tem um projeto social, que mantém quase 50 crianças. Por que não contribuir? Por que não ajudar? É isso que nós ensinamos. Algumas pessoas, elas não querem vir porque às vezes elas acham que aqui elas terão que dar alguma coisa, e o dinheiro lhe custa. As suas riquezas, seus bens lhe custam. Para elas isso é mais valioso, é nisso que elas atribuem valor. Isso é um problema. Na verdade, queridos, Deus nos dá muito mais. Imagine se Deus dissesse assim para nós: seu coração vai parar por 1 minuto. Acabou. Veja o quanto Deus faz por nós, e o que a gente faz por Ele, pelas pessoas, e pelo próximo, e pelo outro. Às vezes, queridos, nós somos muito bons de discurso. Eu amo o próximo, eu amo o outro. Qual é a contribuição que você tem feito pelo outro? Pelo nosso projeto social, pela igreja. Nós somos às vezes muito bons com as palavras, mas nós não estamos dispostos a sacrifícios. Davi é um homem disposto a sacrifícios. Ele poderia chegar muito bem e continuar sendo um poeta. Davi era um poeta. Davi era um músico. Seguir compondo suas músicas. Mas Deus o ungiu para ser rei. Na medida que ele aceita esse desafio, ele está aceitando o custo, o sacrifício de ser rei. E começam os embates, as guerras, as lutas, perseguições, até chegar na condição de rei. Se nós quisermos chegar em algum lugar, haverá custos, mas o valor será muito maior do que o custo. Digam amém. Quem sabe lhe custou algum valor. Você está hoje aqui. Lhe custou alguma coisa. Você está aqui hoje, nesta noite. Mas o valor que você vai receber de Deus, isso não tem preço, porque Deus está lhe abençoando nesta noite. Você pode ter certeza disso. Você pode aplaudir o Senhor. Faça com alegria. Eu acho muito bacana a história da Sunamita, da mulher da Sunamita, que quando Elias vai passando pela casa dela, e ela fica admirada e vê que ele é um homem de Deus, ela manda construir um quarto em cima da casa dela. Lembra dessa história? Ela manda construir um quarto para Eliseu. Coloca uma cama, uma mesa e uma cadeira. Isso lhe custou alguma coisa. Isso lhe custou alguma coisa. Só que aí depois, Eliseu está tão grato e pergunta ao seu servo Geazi: o que a gente pode oferecer para uma mulher dessa? Aí Geazi diz: ela tem tudo, né? Ela é rica, é fazendeira, ela tem tudo. Aí ele se lembra: ela não tem filhos. Eliseu manda chamar a Sunamita e profetiza sobre ela. Ele dá uma palavra e diz: daqui a algum tempo você terá um filho. E abençoa ela. Para quem almejava ser mãe, quem queria ser mãe, não tem riqueza que possa valer mais. Não há valor maior do que um filho. Não há valor maior do que um filho. Sabe, é Jairo. Eu vou dar um spoiler do livro que estou escrevendo sobre a casa de Betânia, tá? Eu vou dar como dizem os jovens, um spoiler, é isso? Vou dar um spoiler sobre o meu livro, Casa de Betânia. É Jairo, que é príncipe da sinagoga. É um homem grande. É um dos príncipes de Israel. É um dos principais da sinagoga. E Jairo, quando sabe que Jesus está na cidade, Jairo vem correndo e se lança aos pés dele. E a Bíblia diz que ele o adora. Eis um problema. E eis uma verdade explícita. Jairo, sendo um judeu, sendo um príncipe da sinagoga e entre o povo, ele poderia estar infringindo os mandamentos de Êxodo 20, porque em Êxodo 20 diz que não se poderia se prostrar diante de um outro Deus e adorar. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele está declarando que Jesus é Deus.
Ele está declarando para toda a comunidade que aquele homem é Deus, porque ele se prostra e ele o adora. Ele adora. E diz assim: o senhor precisa ir na minha casa. A minha filha está enferma. Chega alguém, e quando ele está falando com Jesus, chega alguém e diz: não incomode o mestre. Ela já morreu. Você vai comprar o livro e vai ver essa história. Quem é pai e quem é mãe, e principalmente quem é pai de menina, que é o meu caso, eu sinto o coração de Jairo. Eu sou pai de menina. Meus irmãos, você pode fazer o que quiser comigo, mas minhas filhas, Nossa Senhora livre, Nosso Senhor livre, Deus o livre. Você pode dizer o que quiser comigo. Olha, eu sou uma pessoa resiliente por natureza. Toca a ficha, desce a lenha, fala mal. Não, mas nas minhas filhas não. Deus livre. Mas Deus livre. Aí o demônio entra. Pode ter certeza que ele entra. Porque filho não tem explicação. Ainda mais homem, pai com menina. Eu amo as minhas meninas. Eu faria qualquer loucura pelas minhas meninas. Deus o livre. Mas nós não tem nem o que dizer. Eu sinto Jairo. Eu sinto o coração de Jairo, ele com a sua filha de 12 anos. Olha que história. 12 anos. Daqui um ano para frente, com 13, ela iria ter a festa dela como é que é? O Mitzvah, que é aquela festa. Nós aqui no Brasil, nós fazemos com 15 anos. Os judeus fazem com 13. Ele estava já preparando os preparativos para a festa dos 13 anos. Aí chega a notícia: deixa, tua filha morreu. Você imagina o coração de um pai dilacerado. De um pai dilacerado. Eu conto no meu livro a história, por exemplo, que quando fomos convocados pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul para atender as famílias da tragédia da Boate Kiss, eu e a pastora, como psicólogo, fomos convocados, e a nossa função era entrar no pavilhão junto com as famílias para reconhecer os corpos. São imagens que até hoje eu não esqueço. Eu coloco isso no livro. São cheiros que até hoje eu nunca mais esqueci. Pais dizendo: está brincando? Tu está brincando, filho? Levanta daí. Deixa de bobagem, insulto. Te levanta. Você não faz ideia. A gente não faz ideia o que é isso. Pai. Você imagina o coração de Jairo desesperado com a notícia que a filha morreu. Olha que interessante. Mas aí o que ele faz? Ele se joga a Jesus. Ele se entrega totalmente. Ele não está nem aí com o que vão dizer para a posição dele. O que mais importa é a vida dele. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado esses artistas que vão para as igrejas com depressão, põe boné na cara, disfarça para vir assistir um culto. Eu acho isso uma hipocrisia. Não querem se expor. Estão fazendo o quê? Sabe? Por causa da fama? Não, então nem precisa vir. Tem gente que vai para as igrejas de artistas, aí põe um boné, põe uma coisa e fica lá escondido para ninguém ver, para ninguém notar, porque vai sair na notícia que frequentou uma igreja. Eu acho isso uma babaquice. Se a pessoa realmente quer vir porque quer Jesus, ele não está nem aí. Jairo, ele publicamente disse: esse homem é Deus. Quando ele o adora, e quando ele recebe a notícia que a filha tinha morrido, ele entra em desespero. E a palavra de Jesus para ele é: tenha fé. Tenha fé. Eu vou com você na sua casa. Nesta noite Deus diz a você: entrega o teu coração a mim. Tenha fé, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje Jesus vai entrar na sua casa. E mesmo que na sua casa exista morte, quando ele entrar, a vida vai se manifestar. É isso que acontece. O Rabachandaramaia. É isso que acontece quando Jesus entra.
Mas esse homem, ele se entrega totalmente e ele se lança. E ele não se importa com o Êxodo 20. Você não pode fazer isso, porque a lei diz isso, que se você vai estar condenado. Ele reconhece Jesus como Deus, ele se prostra e recebe essa palavra de Jesus. A história é longa. Para concluir, eu quero voltar na sunamita. A sunamita que ela faz a casa, constrói um quarto, que lhe custou caro. Não foi barato construir um quarto para o profeta, só para usar de vez em quando. O valor que ela recebe não tem preço, que é o filho. Só que o filho depois cresce e morre. Olha que interessante. O menino já está adolescente e morre, pegou a insolação e morre. E levam ele lá para o quarto do profeta. E foi lá no quarto, aonde ela construiu para o profeta, que lhe teve um custo, que ele recebeu uma promessa, que ele ressuscita. Escute uma coisa, que eu vou lhe dar uma palavra da parte de Deus. O lugar do seu sacrifício vai ser o lugar da sua honra. O lugar do seu sacrifício, do seu custo, vai ser o lugar da sua recompensa, da sua honra. Foi lá aonde o menino ressuscitou. Nesta noite eu gostaria de convidar você para entregar a Deus tudo que você tem de melhor. E não é o seu dinheiro, a menos que o seu dinheiro seja melhor que você tem. Mas o que eu acredito que o que Deus quer de nós, acima de tudo, é o nosso coração. Deus quer o nosso coração, não apenas o nosso discurso. Jesus diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero convidar você para entregar de verdade sua vida a Deus. Gente, servir a Deus de verdade é custoso. Servir a Deus meia boca, sem custo algum, não vale a pena, não é servir. Sim, servir a Deus de verdade tem um custo, mas tem um valor em cima disso. Não tenha medo de sacrificar a Deus sua vida, seu coração, sua juventude. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sacrificar a minha juventude para Deus. Eu tinha 20 anos, eu tinha 25 anos, eu tinha 19 anos, e as pessoas diziam para mim: você é trouxa, você pregando pelo mundo aí, podia estar por aí, ó, seguindo a vida, na boate, na noite. Eu dizia: não, para mim isso é maravilhoso, porque o que tem valor para mim é isso. Algumas pessoas diziam para mim: você é bobo, perdendo a sua juventude, pregando igreja em igreja, nem ganha um centavo para isso. Eu dizia: eu não prego por dinheiro, eu prego por amor, eu amo o que eu faço. Você me entende isso, querido? A melhor coisa que eu fiz foi isso. Todos aqueles que eu conheci da minha época, jovens, que deixaram uma igreja e foram seguir o seu coração, ou estão presos, ou estão mortos. Todos da minha época que meus conhecidos, que seguiram para o mundo e brincaram com a igreja, zombaram, ou que estavam nela, mas estavam meia boca, sem estar com uma entrega genuína. O tempo passou. Um deles eu encontrei mendigo na rua. Quando eu fui passando, a pessoa me dizia: Pedro, Pedro. E eu digo: as pessoas não me chamam de Pedro, a não ser minha mulher, pastor Pedro ou pastor. Pedro, Pedro. E se aproximou aquela pessoa, todo sujão, cabelão assim, roupa toda esfarrapada. Era um dos meus conhecidos da época da minha adolescência. Virou mendigo de rua. Você me entende isso, queridos? O lugar onde você sacrifica a Deus. Parece bobagem vir para a igreja, parece tolice dizimar, é um custo trazer os filhos para a igreja, é um custo vir, é um custo aquilo. Eu poderia estar em casa agora vendo o Faustão. Parabéns, está em casa agora vendo o Faustão. Que cultura na vida do ser humano. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Sabe, queridos, aquilo que você tem aparentemente um custo, existe um valor em cima disso. E os princípios do reino valem a pena, porque depois você vai ver que vai chegar a honra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Que Deus abençoe, se coloque em pé. Eu quero orar com você.
Oh Deus, eu quero deixar para você a letra do cantor J. Neto, que é muito antiga, eu sei que a maioria não conhece, que eu toquei na rádio na quinta-feira. É uma letra muito bonita. A canção, ela vai dizer: sei que tem ciúmes da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual à aliança dos homens. O fogo não o consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá. Podes provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças para entregar a minha vida, o meu maior tesouro, a ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim para o teu reino e não para o meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Quero orar com você nesta noite. Oh Espírito Santo, que sejamos uma igreja, Pai, que possa entregar a Ti o nosso tudo, Senhor. Nós queremos Te servir de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Pai. Meu Deus, não é fácil Te servir genuinamente. Há muitos ataques, há muitas lutas, há muitas provações. Às vezes, nós queremos sonhar os nossos sonhos. Mas, Senhor, de verdade, nós entregamos a Ti a nossa vida para sonhar os Teus sonhos. Nós queremos que esse lugar hoje seja o Moriá, a eira de Araúna, aonde nós vamos sacrificar o Senhor. Reconhecer o Senhor como Deus da nossa vida, do nosso coração. Trabalha, Pai, poderosamente em nossa vida. Nós não queremos fazer as nossas vontades. Nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. Eu quero todos os dias entregar o meu coração a Ti, Senhor. Faça isso poderosamente, meu Pai. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Todos digam que assim seja. Eu quero convidar você para preparar o seu coração para entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Por favor, desligue a luz central. Deixe só aqui na frente. Eu quero convidar você para entregar seu coração a Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Você que ainda não é batizado nas águas. Você que tem Jesus no coração, você sabe que tem. Mas você ainda não tomou uma decisão genuína de dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Quem sabe você é uma pessoa muito dona de si mesmo. Sempre, muito resolvida, é sempre você. Mas quem sabe você cansou disso. Até porque você tem visto que não é pela gente, não é por nós, mas tem que ser Deus por nós. Eu quero convidar você que está aqui hoje, nessa noite, para vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Gostaria de entregar o seu coração a Jesus. É uma linguagem, quando você vem à frente, é isso que eu estava dizendo, é uma linguagem, você está dizendo publicamente: eu quero Jesus na minha vida. Eu já tenho, quem sabe, mas eu não confessei. E a Bíblia diz: se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai, nos reconhecer diante do Pai. Vamos cantar uma canção. Depois eu quero convidar você para vir aqui à frente, se reconciliar com Jesus e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Vamos cantar com alegria. Te dou meu coração e tudo que há em mim.